No final do século XIX, havia uma série já de iniciativas em cima do rádio, em cima de transmissão sem fios, né? Havia a transmissão sem fio apenas de sinais telegráficos. Isto é obra do Marconi. Mas a voz humana sem fio não havia. Mas já havia uma série de iniciativas. E uma série de inventores pelo mundo começou a aproveitar essas outras invenções e tentar transmitir a voz sem fios, coisa que era tida como irrealizável. E a única pessoa, e a primeira pessoa que se tem como fato histórico que transmitiu a voz humana sem o uso de fios, ou seja, o rádio, hoje chamado também wireless, foi Landel de Moura. Roberto Landel de Moura, gaúcho, porto-alegrense de 21 de janeiro de 1861. Foi padre, cientista e inventor, pioneiro na transmissão sem fio, isso mesmo, protagonista no desenvolvimento do rádio. E ele era uma pessoa assim, um gênio. Ele tinha um profundo conhecimento em medicina, psicologia, parapsicologia, botânica. O interesse pelas ciências exatas nasceu cedo. A formação veio em seguida na primeira oportunidade que teve. Já morando no Rio de Janeiro, foi convidado pelo irmão Guilherme para ir a Roma para se tornar padre. Lá, ele foi ordenado sacerdote pelo Colégio Pio Americano, mas, paralelo à formação eclesiástica, também manteve estudos para se tornar físico e químico pela Universidade Gregoriana. Foi na volta ao Brasil que passou a se dedicar às ideias inquietantes que tinha em telecomunicações. E em São Paulo ele começou a se dedicar à parte das telecomunicações. E o primeiro equipamento dele foi o teléfono, tá? E fazia as demonstrações em São Paulo. Então começou lá por 1891, por aí, e se foi embora fazendo esses trabalhos. Tá? Já em 1892, ele já fazia as experiências dele lá nos Estados Unidos e já a imprensa local, tá, já o reconhecia como um brilhante cientista. E conquistou lá nos Estados Unidos 3 patentes. Uma patente para o transmissor de ondas, uma patente para o telefone sem fio e uma patente para o telégrafo sem fio. A grande invenção do nosso ilustre cientista gaúcho foi o telefone sem fio. O que era o telefone sem fio? Era um transceptor. O transceptor é um equipamento que transmite e recebe. Eu sempre parto do princípio que o rádio não é invenção de uma só cabeça. Maxwell, que teve as teorias das ondas, né, eletromagnéticas, depois veio o Hertz provando na prática essas ondas, e aí nós tínhamos aqui no Brasil o nosso ilustre cientista fazendo as suas experiências, mas ao mesmo tempo, contemporâneos a ele, nós tínhamos na Rússia o Popov fazendo as suas demonstrações lá com seus equipamentos, nós tínhamos na Inglaterra o Marconi fazendo também as suas exibições, nós tínhamos nos Estados Unidos o Tesla fazendo também os seus trabalhos, na Índia tinha o Bose. Depois ele retornou para o Brasil com as 3 conquistas, com as patentes, mas aqui ele não teve a aceitação do nosso governo, nem da comunidade, nem do povo em geral. Tá? Não basta conquistar as patentes, tem que haver aceitação da comunidade, tem que haver aceitação do governo, tem que haver aceitação das autoridades, da comunidade. E isso não ocorreu. Se a gente não faz a própria história, não serão os outros que a farão. As personalidades históricas que se conhecem dos outros países, a sua história foi feita lá primeiro, para depois ter credibilidade fora. Se nós próprios não acreditávamos neles, como é que os de fora iriam acreditar? Marconi, Tesla e tantos outros têm o seu nome gravado na história porque os seus países de origem ou que os acolheram fizeram a sua história. Uma das grandes, vamos dizer assim, sacada do padre é que ele sempre, desde o início, começou os seus trabalhos transmitindo a fonia, a voz
por ondas eletromagnéticas e ondas luminosas. Está aí a grande contribuição do nosso ilustre cientista para as telecomunicações. E hoje é reconhecido mundialmente. Nós temos trabalho em toda parte do mundo reconhecendo os feitos do nosso grande cientista brasileiro.